Olá, gente, eu sou a Lu Brasil e hoje eu estou aqui no CD Vida para fazer uma entrevista com a Raquel Narciso e com a mediação da professora Rosângela Marlaquias. A gente vai falar sobre vida, sobre violência doméstica, sobre várias questões aqui. Eu espero que vocês gostem dessa matéria que está bem bonita. E como um passe de mágica, a Raquel vai vir parar nesta mesa. Então, eu sou Raquel da Silva Narciso, não sei se precisa falar o nome todo. Eu sou Raquel, sou assistente social de formação e trabalho aqui na coordenação do CD Vida desde 2020. O CD Vida é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, ligada à Diocese do Duque de Caxias. Nasceu em 1998 a partir de duas assistentes sociais que também eram religiosas e do então bispo Dom Mauro Morelli. Eles observando os relatos das mulheres sobre a violência que sofriam nas famílias, né, nas suas casas. E naquele momento não existia nenhum equipamento, nem nada, nenhum serviço que pudesse orientá-las, acolhê-las. Pensaram em um projeto da ação social da diocese que contemplasse essas mulheres. Eram queixas que estavam sempre presentes nos clubes de mães, nas pastorais. Então era uma queixa comum entre as mulheres e pensaram como acolher, né? O que fazer para atender essa demanda. As irmãs, né, irmãs religiosas, Eunice Berra e Maria Lunardi fundaram o CD Vida em 1998. São duas religiosas que têm a formação de serviço social. Elas fundaram o CD Vida enquanto projeto, mas o projeto não era delas, digamos assim, né? Era um projeto que era da ação social da diocese. Elas criaram por essa sensibilidade com as mulheres, né? Elas estão numa congregação que incentiva muito esse protagonismo feminino, defende a vida das mulheres. E elas saíram desse projeto e foram fazer projetos em outros lugares, né? Elas estão hoje, já passaram por África, já passaram por República Dominicana, também desenvolvendo esse trabalho, né, de defesa da vida das mulheres, defesa da vida da população em situação de vulnerabilidade. E hoje se encontram em outros trabalhos, né, trabalhos distintos, mas esse, esse legado delas permanece até hoje. E a gente sempre fala que quem chega ao CD Vida fica com esse espírito que elas criaram, né? A gente não só trabalha no CD Vida, a gente milita pelo CD Vida. Isso é uma coisa interessante para todas as pessoas que passam por aqui, sejam voluntários, contratados. A gente acaba tendo esse espírito delas de defesa da vida, de acolhimento, de empatia também com as mulheres em situação de violência. Então, esse espírito delas de solidariedade, de empatia permanece até hoje com a gente aqui no CD Vida. Elas vieram aqui recentemente e foi uma emoção de novo. Ela não, né? A Maria Lunardi, né? Que foi uma pessoa bem importante. A Maria Lunardi, inclusive, é uma das fundadoras da lei de criação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, do primeiro, né? Que na época era o Centro de Referência à Mulher em Situação de Violências, CR Mulher. Ela que ajudou a criar, a escrever a lei aqui no município. E aí criaram o projeto Centro de Defesa da Vida, naquele momento com 3 eixos. O primeiro deles é o eixo que a gente chama de Projeto Vida, que é a nossa menina dos olhos até hoje. Nesse eixo a gente tem um atendimento psicológico para ajudar a mulher, né, com trauma que fica da violência, né, para auxiliá-la a superar, para superar também a questão da dependência emocional, do resgate da autoestima. A gente também tem nesse eixo grupos reflexivos, né, onde as mulheres se escutam e juntas conseguem compreender o que é a violência. Inclusive, muitas mulheres que chegam a ser devidas chegam buscando atendimento psicológico e a gente pergunta, mas você sofreu algum tipo de violência? Porque esse é o nosso público-alvo. Não, não sofri. E quando a gente questiona, né, conversa mais a fundo, percebe que aquela questão que ela tem emocional se deriva de uma violência. Além do atendimento psicológico, a gente tem também atendimento social, e aí o serviço social é responsável por fazer uma avaliação de risco dessa mulher e encaminhá-la para os serviços públicos e privados de políticas sociais. A gente tem também a orientação jurídica, muito importante que as mulheres conheçam seus direitos. Muitas mulheres são manipuladas e ameaçadas por não conhecerem seus direitos. Se você sair de casa, você vai perder a casa, vai perder a guarda dos filhos. Então, conhecer os direitos é muito importante
para que ela rompa, né, esse ciclo de violência. Além do projeto Vida, a gente tem hoje o projeto Geração de Trabalho e Renda, porque desde o início a gente notou que muitas mulheres, especialmente aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, permanecem na situação de violência por uma dependência econômica. Muitas não trabalham, não têm renda suficiente para sair desse local, não tem para onde ir. Então a gente sempre, desde o início, incentivou a geração de trabalho e renda através de oficinas, oficinas de serviços, de artesanato, de gastronomia, cursos de empreendedorismo, curso de capacitação para o mercado de trabalho também, ensinando a produzir currículos, a como se portar numa entrevista. A gente também busca parceria com a empresa para poder encaminhar essas mulheres para um processo seletivo. Além desses dois eixos, né, de projeto Vida, geração de trabalho e renda, a gente tem um outro eixo que é o eixo de articulação política. A gente entende que sozinho a gente não resolve a situação da violência contra a mulher. Então a gente desde o início também sempre lutou por políticas públicas integradas, né, de forma intersetorial para atendimento a essas mulheres. A gente desde o início lutou junto com o movimento de mulheres para a criação de um fórum em que essas mulheres organizadas pudessem lutar pelos seus direitos. Sempre incentivamos que as nossas mulheres participassem também. Lutamos pela criação do conselho, pela criação da rede de atendimento à mulher em situação de violência. Hoje o CD Vida coordena, junto com o senhor Vera Lúcia, a rede de atendimento à mulher em situação de violência, aqui em Duque de Caxias. A gente conseguiu, depois de muita luta, as conferências de mulheres aqui no município. Conseguimos também o primeiro plano de políticas públicas para mulheres no município de Duque de Caxias, foi aprovado em 2016. Além desse eixo de articulação política, tem um eixo que é de formação, onde a gente capacita as mulheres para saberem sobre os seus direitos, para serem defensoras de outras mulheres também. Nesse eixo a gente também se propõe a conversar com a sociedade sobre desnaturalização da violência, prevenção da violência, o que fazer se conhecer uma mulher que está em situação de violência. Então a gente faz palestras, rodas de conversas, cursos sobre violência doméstica, cursos sobre direitos humanos. Tá? Mais ou menos estes os nossos 4 eixos, né? Os nossos 3 eixos. E na pandemia a gente implementou um outro, que foi o eixo SOS Mulher de combate à fome, porque na pandemia a gente notou que a situação de vulnerabilidade delas se agravou muito. Então aquelas que já trabalhavam, faziam bicos para se sustentar, já não conseguiam mais o seu sustento. Quem trabalhava informalmente também não estavam conseguindo o seu trabalho. E a gente criou aí uma campanha de arrecadação de alimentos, de material de higiene, de material de limpeza, que continua até hoje. Até hoje a gente ainda tem mulheres que solicitam esse apoio. Eu me lembro de na primeira semana que a gente implementou o isolamento social aqui no CD Vida, que a gente começou a atender só os casos mais graves ou atendimento online. Eu recebi a mensagem assim às 11 horas da manhã: Raquel, não tive coragem de levantar ainda porque eu tô aqui na minha casa sem nada para comer e eu não tenho que dar para os meus filhos. Então aquilo me impactou muito desde o início da pandemia, e essa se tornou um outro eixo de atuação nosso. Este ano a gente se inscreveu num prêmio do Conselho Nacional de Justiça, que é um prêmio que faz memória da juíza Viviane Vieira do Amaral, que foi assassinada na frente dos filhos pelo ex-companheiro véspera de Natal de 2020. E a partir daí o CNJ criou esse prêmio. Esse ano a gente se inscreveu e recebemos o primeiro lugar em categoria de organizações não governamentais no combate à violência contra a mulher. É um reconhecimento em nível nacional do nosso trabalho, muito importante para a gente afirmar quanto o nosso trabalho é importante, quanto ele é necessário, para a gente confirmar o quanto que a gente tem que lutar para que esses trabalhos se multipliquem, para que a gente pense essa inscrição, ela foi pelo todo do CDV. A gente não escreveu um projeto específico, a gente escreveu todos os projetos que a gente tem. Então eu acho que é um reconhecimento de quanto é necessário um trabalho integrado, de ver a mulher não como uma caixinha da violência, né, mas como quanto é necessário você ter um trabalho, de vê-la de forma integral, de ver a questão da assistência, do emprego, da educação, né, que a gente estava conversando aqui antes. Então acho que esse prêmio é um reconhecimento de como que a gente atua de forma integrada, de ver a mulher de forma integrada, de que a gente não deve desistir, né? Então é um reconhecimento e uma força para a gente continuar lutando.
né, e se Raquel, solidarizando. eu gostaria de saber se vocês têm histórias de mulheres que conseguiram vencer o ciclo de violência, se elas continuam participando do centro. Então aqui a gente fala que a gente não solta a mão de nenhuma mulher, né? Que a mulher, quando a gente acolhe uma mulher, ela só sai daqui quando ela diz pra gente que já tá preparada, ou quando a gente nota que ela tá preparada, mas a gente ainda fica com vínculos, né? A gente tem um caso do ano passado de uma mulher que teve a casa incendiada pelo ex-companheiro. Ela estava refugiada na casa de uma tia e quando ela voltou para casa viu que ele tinha colocado fogo em tudo, inclusive nas roupas, nos documentos dela e das crianças. E eu me lembro que ela chegou aqui, ela falava assim, eu nunca pensei que ver meu filho sem chinelo, ele estava com uma roupa emprestada de uma outra criança, a bebezinha estava só de fralda. E aí ela conseguiu depois, né, através de muita ajuda, que a gente fez uma campanha, inclusive, para que ela tivesse acesso à moradia. A gente conseguiu pagar o aluguel dela por alguns meses, conseguimos preparar melhor o currículo dela, solicitar ajuda para que ela conseguisse emprego, conseguimos os documentos. Então hoje ela rompeu, né, esse ciclo de violência. A gente continua acompanhando, ela está no trabalho, está conseguindo se sustentar. Claro que ainda tem alguns processos que ela está enfrentando na questão de estar com medida protetiva, o processo está em andamento, mas ela está mais fortalecida, né? Saiu da situação de risco. Me lembro que ela falava assim, se vocês não tivessem segurado a minha mão, eu teria voltado para ele, porque eu já tinha tentado muitas vezes. Então, esse é um exemplo recente, né, de uma mulher que conseguiu superar esse ciclo de violência, os que mais me impactaram nos últimos tempos, assim, digamos. Em alguma medida, tem alguma ação direcionada a esses companheiros violentos? Então, os centros de atendimento a mulheres não podem atender, não podem fazer mediação. Muitas vezes as mulheres solicitam que a gente acompanhe aquele agressor, né? Porque nem sempre romper a violência significa romper com o agressor. Então a gente encaminha eles para o centro de referência de atendimento ao homem aqui em Caxias, que existe. A gente faz esse encaminhamento através dessa mulher para que ele vá ao centro de atendimento. E tem o de prevenção, a gente faz muito, busca muito diálogo, né, em escolas, em equipamentos públicos, né, não necessariamente específico para agressores, mas para criar, despertar esse relacionamento de mais igualdade, de maior respeito entre homens e mulheres, né. Poderia falar um pouquinho desse trabalho com as escolas públicas? Sim. Então a gente, desde o início também, né, o CDVida, na sua missão, tem a questão do enfrentamento à violência contra a mulher e tem a questão da prevenção da violência contra a mulher. E a gente sabe que a prevenção começa desde que a criança nasce, né, porque a gente aprende, a questão do machismo a gente aprende desde que nasce mesmo, né. E então a gente sempre pensou, sempre priorizou esses diálogos em escolas, com adolescentes, com crianças, com professores também, sobre como atuar quando souber, né, de algum caso de violência ou de abuso infantil. E aí a gente leva palestras, leva rodas de conversa para as escolas que nos convidam. A gente também envia, né, e-mails para as escolas para falar do nosso trabalho e para oferecer também esse serviço. É um serviço gratuito, inclusive, que a gente faz nas escolas, e não só nas escolas, a gente faz em CRAs, faz em empresas também que nos convidam, e é importante exatamente por isso, para desnaturalizar a violência, para a gente conseguir conversar sobre ela, porque embora a gente esteja no século XXI, isso ainda é um tabu, né, em muitos locais. Inclusive a gente conversa também em algumas igrejas católicas e evangélicas, a gente leva esse trabalho também para lá. Raquel, vocês estão localizados no coração da cidade de Duque de Caxias, e nós sabemos que Duque de Caxias está no ranking, inclusive internacional, como um município que mais mata mulheres. O que a sua experiência diz sobre isso, com esses anos de atuação aqui no Centro Vida? Então, o CDVida, ele já nasceu porque Caxias já tinha esse índice enorme de violência contra a mulher, e a gente nota que a violência contra a mulher ela é bem democrática, ela acontece em todas as classes sociais, mas
Na Baixada Fluminense tem uma particularidade, especialmente aqui em Caxias, né? Caxias está no ranking há anos dos tipos de violência contra a mulher, né? Os registros são maiores aqui em Caxias que outras cidades. E a gente nota que as mulheres, para além da situação de violência, estão numa situação de vulnerabilidade, que coloca elas à iminência de um feminicídio. Então, a falta de moradia, a falta de emprego, a falta de renda, a falta até que não é um direito delas, é um direito de creche. Como é que a mulher vai trabalhar se não tem creche para as crianças? Então, essa falta de políticas públicas, com essa desigualdade social, coloca a mulher numa situação de maior risco de morte. Então, essa é a experiência que eu tenho em relação a Duque de Caxias, né? E a gente tem uma luta muito grande aqui no município, né? A gente busca diálogo com os entes públicos também, com o movimento de mulheres, para lutar para que, né, esses direitos socioassistenciais, direitos de emprego, de renda e de moradia sejam efetivados, né? A última vez que a gente conseguiu que uma mulher fosse encaminhada para a política de moradia, por exemplo, foi em 2016. Então, essa política é uma política que está parada e é uma política super necessária para salvar a vida de mulheres, porque a gente tem abrigos, mas eles são poucos e eles não são uma solução definitiva para a situação de violência. Porque a mulher permanece ali só por um período e depois ela tem que sair dali. E para onde ela vai? Então a política de moradia ela é essencial, né? É só um exemplo, né? É essencial para que a mulher rompa a violência. E outra que a gente sempre fala aqui é que, às vezes, a mulher consegue a medida protetiva, o cara sai de casa, mas como é que ela sustenta os seus filhos? Então a política de renda emergencial também é muito necessária, até que ela consegue, por exemplo, regularizar a pensão. Então, é extremamente necessária para que ela rompa a violência. Então, essa questão de políticas públicas, né, para combater essas desigualdades que colocam a mulher na iminência de violência, ela é essencial para que Caxias supere esse quadro terrível, né, de estar há anos aí no topo do ranking da violência contra a mulher. Muito obrigada. Como contribuir com o trabalho aqui de vocês? Então, são muitas formas de contribuição do nosso trabalho, né? A gente pode estabelecer diversas parcerias para desenvolver atividades, para atendimento às mulheres. A gente tem também tem formas de contribuição a partir da captação de recursos. Então, a gente tem hoje uma vaquinha online, que está em andamento, que a gente pode deixar o link depois. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar pode contribuir para essa vaquinha e ela vai ser, tudo que for arrecadado vai ser voltado para as nossas atividades aqui no CD Vida. A gente tem também a forma de apadrinhamento, né, em que essas pessoas que quiserem contribuir, por exemplo, eu posso contribuir por um ano, né, não vai ser pontual, vai ser por um ano. A gente então faz esse contrato, digamos assim, e aí a gente estabelece essa parceria mandando relatórios do que a gente faz, né? Relatórios das nossas atividades. A gente também tem bazar aqui que acontece todo segundo sábado do mês na Catedral Santo Antônio. A gente também, a Catedral Santo Antônio, disponibiliza a cantina uma vez por mês, primeiro domingo de cada mês. Então, tudo que nessas atividades que a pessoa puder contribuir, vai estar contribuindo diretamente para o nosso trabalho. A gente também faz parcerias com empresas, onde a gente oferece as palestras, né? Porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela acaba interferindo na questão da produção, da questão do mercado de trabalho. Então a gente oferece as palestras para falar sobre isso, para falar sobre como enfrentar isso nas empresas. E aí a gente pede uma contribuição, uma contrapartida, digamos assim, né? Então essas são as formas, né, que a gente tem de contribuição para o nosso trabalho. E a gente está aberto também a fazer outras parcerias, né, que são necessárias. Muito obrigada.